Você sabe o que são os alinhadores ortodônticos? Os alinhadores ortodônticos, eles são uma modalidade de tratamento ortodôntico que movimenta os dentes conforme essas placas são trocadas todos os meses. Vou falar um pouco mais para você sobre eles. Alinhadores ortodônticos são placas como essas aqui, placas transparentes, que ao serem trocadas, os dentes são movimentados para a posição previamente planejada pelo profissional por meio de um software. Então, essas placas transparentes não são aquelas placas que a maioria dos pacientes conhece, que são placas de clareamento, de silicone. Essas placas, elas são mais resistentes, justamente para ter a força ideal para movimentar o dente para a posição que está já planejada aqui nessa placa. Então, o material da placa, ele pode ser de acetato, PETG ou até de um material patenteado por uma marca específica. Então, essas placas, elas são geralmente de 0,7 até 1 milímetro de espessura. Todos os meses, os pacientes recebem placas, que são os movimentos do mês, como se fosse aquela manutenção mensal no consultório. Então, o profissional vai adaptar a primeira placa, geralmente a mais maleável, a de 0,7, por exemplo, 0,7 milímetros, e o paciente, depois de alguns dias, ele vai trocar por outra placa em casa, que geralmente é de 0,8 ou 1 milímetro. Essas trocas podem ser semanais, a cada 10 dias ou até 15 dias. Quem vai planejar o tempo de troca das placas é o profissional, porque ele já fez essa escolha prévia no software de acordo com a quantidade de milímetros que os dentes vão ser movimentados todos os meses. Então, essa troca geralmente é feita a cada 15 dias. O paciente, então, ele recebe a primeira placa no consultório e, se for no caso de 15 dias que eu falei, ele vai trocar a segunda placa em casa em 15 dias e o profissional vai anotar o dia dele trocar. Então, ele já leva a outra de trocar em casa. Dessa forma, ele só precisa vir ao consultório uma vez por mês, o que é uma vantagem para pacientes que moram longe, que viajam muito, ou até pode ser planejado junto ao paciente dele levar placas para mais de um mês. Por exemplo, eu vou ficar um mês fora. Então, ele pode levar as placas para o próximo mês e trocar em casa. Por isso, esse tratamento é um tratamento muito versátil, está sendo cada vez mais procurado, também por causa do marketing hoje que está bem forte sobre esses alinhadores. Quais são as indicações dos alinhadores? Esses alinhadores, eles são indicados para pacientes que são colaboradores, isso tem que deixar bem claro, porque os pacientes, eles têm que usar cerca de 22 horas por dia esse alinhador. Então, os alinhadores têm que ficar nos dentes 22 horas por dia. Se ele usar menos, o potencial de movimentação vai ser menor, então os dentes vão movimentar menos. Quando ele for trocar, ele vai ter uma dificuldade, porque o próximo alinhador, ele vai ser dependente do movimento anterior. Então, ele tem que usar essas horas que foram indicadas, no mínimo. E se o paciente não for colaborador, retirar e não recolocar, por exemplo, ele retira para comer e demora para recolocar novamente, a movimentação vai ficando mais lenta e também o tempo de tratamento não vai ser o tratamento que foi proposto anteriormente pelo profissional. Então, o paciente ele tem que ser colaborador e usar cerca de 22 horas por dia. Outra indicação é se os pacientes eles têm muitas coroas, por exemplo, facetas, e não pode ser colado brackets nessas facetas para não estragar as facetas, ou lentes de contato. Então, é ideal esse tipo de tratamento, porque ele vai ser colocado e não vai estragar, por exemplo, com um bracket fixo. Outra indicação também são pacientes que têm a necessidade, por exemplo, eles têm um trabalho que lidam com a imagem, com filmagens, apresentadores, atrizes. Esses pacientes, eles não podem ter nada colado na face de fora aqui dos dentes, por exemplo, aparelhos fixos, ou na parte de dentro, porque às vezes altera um pouco a fala. E no caso de filmagens, no caso dos atores e atrizes, eles, quando eles falam, às vezes dependendo da filmagem, pode ser que filme a parte de dentro dos dentes, então também não pode aparecer nem a parte de dentro. Então, no caso desses aparelhos, ele pode retirar na hora de filmar e trabalhar normalmente, depois ele vai e recoloca.
Pacientes de forma geral que não querem aparelho nenhum colado nos dentes e querem comer normalmente, também é uma indicação. Pacientes com problema de higienização, que não conseguem escovar nem sem aparelho. Como é que vai colocar aparelho fixo aqui? Com problema periodontal, que tem problema na gengiva, tártaro, muita retenção de placa. Pacientes que estão fazendo alguns tratamentos reabilitadores, como implantes, trocando coroas. Esses pacientes podem movimentar alguns dentes e isolar esses dentes que não podem ser movimentados com os alinhadores. Eu posso colocar a movimentação somente em um dente, em 2 dentes, posso movimentar todos os dentes naquele mês, no próximo mês eu posso movimentar só 2. Isso tudo é planejado previamente. Então é um aparelho que acaba que ele alcança pacientes também com grande demanda estética, porque ele é transparente, assim que ele é colocado, ele não altera também a cor nem a visibilidade dos dentes, e sendo retirado para comer e escovar, o paciente vai comer e escovar os dentes normalmente, não vai ter problemas quanto a isso. E quais seriam as contraindicações? Que casos que eu não posso usar esse aparelho? Pacientes não colaboradores é uma contraindicação. Pacientes muito novos, então a gente indica a partir da dentição permanente jovem, vamos dizer assim, quando ele já está na fase da troca pelos dentes permanentes. Pacientes muito novos, menos de 11, 12 anos, eu não acho aconselhável, porque esses pacientes não têm muita consciência quanto à necessidade de uso do aparelho, vai acabar tirando e brincar com o aparelho, podem sumir. Imaginem se sumir o aparelho do mês, como que ele vai fazer para usar o do mês seguinte, se ele não usou do próprio mês? Então isso também seria uma contraindicação. E casos muito severos, casos com dentes muito tortos, casos esqueléticos com mordida cruzada esquelética, casos de classe 2, classe 3 cirúrgicos. Mesmo assim, dá para você fazer o preparo com eles, para fazer esses tratamentos. Mas dependendo do paciente, se for um caso muito complexo, tem que ver junto ao bucomaxilo se ele tem a disponibilidade de fazer a cirurgia e usar esses alinhadores para fazer esse tratamento prévio. Tudo é conversado. Os tratamentos também muito complexos, com muito apinhamento, com muita discrepância, esses tratamentos tendem a ser mais longos e com isso o paciente tem que ter consciência que não pode abandonar ou deixar de usar. Por ser um aparelho removível, ele acaba que movimenta um pouco menos os dentes se os pacientes não forem colaboradores. Então isso pode ser um problema para casos mais complexos, porque os pacientes eles costumam ser bem colaboradores até em 1 ano de tratamento. Passando 1 ano, os pacientes vão ficando um pouco cansados de estar usando esse tipo de aparelho. Então seriam essas as indicações e contraindicações desse tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.